Vamos começar, querido? Você está feliz com o Senhor? Amém. Amém? O Senhor é aquele que nos dá esperança, amém, queridos? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bom ver vocês aqui. Que bom estar com os irmãos, né? Como é bom estar em união, né? Quando disseram, vamos à casa do Senhor, ali o Senhor ordena a sua bênção, que desce a barba de Arão. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus. Livro de Mateus, capítulo 23. O Senhor tem uma palavra poderosa para o seu coração. Uma palavra de livramento, uma palavra de misericórdia, uma palavra de graça, uma palavra de ânimo. Amém? Mateus 23, versículo 13. São várias advertências do Senhor Jesus. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Pede para o Senhor falar ao seu coração, querido. Conecta-se agora com o Espírito Santo de Deus. O Senhor quer fazer uma obra aqui sobre as nossas vidas. A bênção do Senhor é sobre nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos ao Teu senhorio, ó Pai, aqui. Submetemos a nossa vida ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, submetemos ao Espírito Santo de Deus. Fala o nosso coração, ministra as nossas vidas, ó Pai. Enche-nos com a Tua graça, com o Teu amor, ó Pai. Ó Deus, e traz, ó Deus, o entendimento de tudo aquilo que será dito aqui, que o Teu Espírito Santo possa convencer o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, de todas as coisas, ó Pai, que são ditas, ó Deus, que serão ditas aqui, que a Tua palavra, rema, venha ao nosso coração, ó Deus. Ó Pai, faça vida em nossas vidas, que sejamos novos, ó Deus, tenhamos uma nova maneira de viver, de agir, ó Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto, né, dando uma pequena introdução, esse texto está voltado aos fariseus, aos escribas. O Senhor Jesus está falando aos discípulos, instruindo aos discípulos ali, mas Ele está falando sobre a classe religiosa. Ele não está falando para quem não conhece a palavra do Senhor, Ele está falando para todos nós, né, todos aqueles, né, que conhecem a palavra do Senhor. Então ele vai dar uns direcionamentos aqui. Essa é uma palavra para mim e para você, viu, querido? O Senhor te trouxe aqui porque Ele te ama, né? Ele ama, nos ama a todos nós. E ele começa dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Eu vou versículo por versículo falando e explicando aquilo que Deus colocou no meu coração. O Senhor está falando, né? Instruindo aos discípulos. Se você pegar o capítulo inicial, ali no início de 23, do capítulo 23, ele vai estar falando outras coisas sobre os fariseus, né? Ele está falando sobre a questão do aparecer. Ele está falando da questão da vaidade que tinha entrado no coração daqueles homens, né? Os escribas e fariseus são os doutores, né, da lei, são aqueles que conheciam a palavra do Senhor e aqueles que tinham a incumbência de ensinar o povo que era indouto, o povo que não conhecia, que não sabia ler as escrituras, que não tinha, né, conhecimento para interpretação, e eles davam uma interpretação ali das escrituras para os judeus, né, a classe popular. Então eles exerciam uma certa influência, eles eram imitados dentro da sociedade, era um alvo a ser alcançado. Pensa na década de 70, pensa quando na década de 70 alguém entrava numa faculdade e ali ele se formava, e todas as pessoas admiravam aquela pessoa, porque entrar na faculdade naquela época era uma coisa mais difícil, né? O conhecimento, né, não era tão assim
democratizado como é hoje. Mas as pessoas chamavam, olha lá o doutor, olha o doutor chegou. Por quê? Porque era uma pessoa estudada, era uma pessoa, né, que tinha um diferencial. E era o nosso alvo, o alvo da geração de 70, de 80, né? O alvo de conquistar algo através do conhecimento, né? E até hoje a gente deve fazer isso, conquistar através do conhecimento, né? Mas, né, o que está acontecendo ali, eles se tornaram referência para aquela sociedade. Então, eles eram imitados, eles se procuravam fazer aquilo que eles ensinavam, mas o Senhor Jesus está aqui fazendo algumas duras críticas a essa classe social ali dos judeus, que estavam ensinando, mas estavam numa posição de vaidade. A lei dizia para que a gente pudesse dar as esmolas, que a gente ajudasse o próximo, que a gente ajudasse a viúva, né, o órfão. Né? E eles estavam fazendo isso, eles estavam cumprindo a lei. Só que eles estavam cumprindo a lei de uma maneira muito vaidosa, de uma maneira a aparecer. Então, quando você vê lá Mateus 6:1, o Senhor Jesus está falando assim, olha, não sejais como os fariseus hipócritas, que ao dar as suas esmolas, eles tocam trombetas para serem vistos. O problema não está em dar a esmola, porque eles estão cumprindo, mas é a maneira. E aí nós vamos fazer uma diferença sobre isso, querido. A palavra do Senhor nos instrui, mas o grande problema é como está o nosso coração naquilo que nós estamos cumprindo e como nós estamos fazendo. O que está por detrás do nosso coração, o que motiva a nossa atitude. No caso dos fariseus, o que estava motivando a atitude não era o necessitado. O que estava motivando a atitude era ser visto. E isso tem uma grande diferença quando nós estamos servindo ao Senhor. Né? O que me move a servir a Jesus? O que me move a estar no reino de Deus? Se o que me move a estar no reino de Deus é não ir para o inferno, a motivação está errada. Porque o que me deve mover a estar no reino de Deus é o amor, a paixão por Jesus, pelo reino. Entende isso? A gente precisa diferenciar a motivação do nosso coração. Por que eu sirvo a Deus? E como eu estou servindo ao Senhor? Porque senão eu vou cair na religiosidade. E essa religiosidade aqui está sendo condenada pelo Senhor. Olha, vocês estão fazendo certo, vocês estão dando a esmola. Como é dito no Deuteronômio, como é dito lá na Torá, como é dito lá no Velho Testamento. Vocês estão cumprindo sim. Mas o seu coração, a motivação do seu coração está errada. E é aí que entra a religiosidade, querido. O Senhor, Ele está protegendo o povo, criticando sim essa classe, e você não foca no questão do fariseu, né, dos escribas, das pessoas, mas é na questão da religiosidade que eles estavam vivendo. Essa é a crítica que o Senhor está fazendo aqui. A religiosidade, a maneira que a vaidade entrou no coração, querido. O que diz Ezequiel sobre o coração do querubim ungido? Sobre aquele que andava sobre as pedras afogueadas. Ele vai falar justamente sobre a vaidade que entrou no coração dele. E ele quis, por tanta vaidade, tomar o lugar de Deus. É isso que está acontecendo, querido. Lá em Ezequiel, olha o que vai falar Ezequiel. Tu eras querubins da guarda, Ezequiel 28:14. Tu eras querubins da guarda ungido que estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
17. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis para que te contemplem. E jamais, lá no finalzinho do 19, ele vai falar que todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Essa é uma palavra de Deus sobre Satanás, que ele jamais subsistirá. Amém, queridos? Mas o que estava ali no coração de Lúcifer, né? Na presença ainda de Deus? A vaidade. Ele se envaideceu pela posição e deixou subir no seu coração aquilo que não poderia subir. Então, querido, a gente precisa guardar o coração, porque dali há fontes de vida, mas também ali vai sair fontes de morte para nós. É preciso que nós guardemos o nosso coração e nós não fiquemos apegados às posições. Quantas vezes nós vemos as pessoas apegadas à posição, ao título, àquilo que é? Quantas igrejas as pessoas lutam e guerreiam para sentar no altar? Não deve ser assim o nosso coração. Não deve ser assim a nossa vida. A gente não deve andar dessa maneira, porque isso é uma questão humana, maligna, terrena. Vaidade é uma questão terrena, maligna. Essa vaidade de fazer as coisas vendo o próprio benefício. Olha o versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. A lei falava para cuidar das viúvas, e aqui quando fala devorais as casas da viúva, não é devorar a despensa da viúva. É porque existiam viúvas que tinham posses. E às vezes o marido, e por certo o marido era o negociante. O marido é que fazia as coisas e que mantinha o patrimônio. E aí eles determinavam pessoas, né, dos escribas, dos fariseus, dos doutores, pessoas, né, que ficou viúva. Então precisa alguém ir lá cuidar daquilo lá, ajudar a viúva a cuidar das coisas. Só que o que estava acontecendo? Eles iam não com a intenção do bem, de fazer o bem à viúva, mas no sentido de poder espoliar os bens da viúva, de se enriquecer através dos bens da viúva. Eles estavam usando a regra, a lei, para ter oportunismo. Eles estavam usando da palavra, da Torá, da lei, para ser oportunistas, para enriquecimento próprio. A intenção do coração de ajudar a viúva não era o bem da viúva, mas era o que eu posso ganhar ajudando a viúva. Entende isso, querido? E a gente precisa acordar. Qual é a minha motivação daquilo que eu estou fazendo? Né? Como eu estou agindo? Será que eu tenho sido oportunista? Será que eu não tenho sido oportunista? Será que eu estou tendo o bem sem olhar a quem? Fazendo o bem sem querer nada em troca? O que move o meu coração? Porque o que estava movendo o coração e está sendo censurado pelos judeus, pelo Senhor Jesus, aqui nessa categoria de homens religiosos, é justamente isso, o oportunismo de ganhar bem, de ganhar para si. A gente precisa acautelar o nosso coração. A gente precisa conhecer muito bem a intenção do nosso coração, o que está acontecendo conosco, né? Essa questão do oportunismo. Lá, se você ver Tiago 1:27, você vai ver, olha, que a religião perfeita é visitar os órfãos e as viúvas. Essa é a religião verdadeira. É você olhar para o próximo, mas não com essa intenção que estava acontecendo aqui, que devorais as casas das viúvas, aproveitando da fragilidade, aproveitando da situação emocional, tendo proveito financeiro sobre, né, querendo enriquecer às custas dos outros.
Não é assim que nós devemos agir, queridos. Não é assim. Ai de vós, o 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, torna o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que ele está dizendo assim? Olha, vocês dessa forma, vocês não estão entrando no céu e não estão deixando outros entrar no céu. Vocês dessa forma, fazendo assim, sendo essa referência, vocês estão impedindo que pessoas entrem no céu, porque a pessoa pode até, prosélito é proselitismo, é se converter ao judaísmo, a pessoa pode até se converter ali, mas desta maneira, vendo o seu exemplo, você não vai entrar no céu desse jeito, e agora aquele que você fez discípulo também não entrará, porque ele pensa estar fazendo a coisa certa, e não está. Querido, dura coisa é nós vivermos uma vida na presença de Deus e chegar no momento certo, a gente não encontrar o caminho por causa do nosso coração. Aí entra aquele texto que fala assim, né? Muitos vão falar assim: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome nós fizemos isso, aquilo e aquilo outro. Afastai-vos de mim, não vos conheço. É nesse caso, querido. É no caso de viver a religiosidade. Essa religiosidade perversa, cheia de vaidade no nosso coração, que nos tira da presença do Senhor. E ele continua ali no 16, falando ai de vós cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E eis, quem jurar pelo altar, isso é nada, e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, e quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou, cegos. Pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que no trono está assentado. Ele está falando de coisas, né, que é costume lá dos judeus. Mas ele está falando assim, olha, vocês estão pervertendo aquilo que é correto. Vocês estão pervertendo aquilo que tem valor. Né? Vocês estão se apegando a detalhes e perdendo a essência. E qual é a essência, querido? Qual é a essência? A essência está em Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por quê? Porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. Porque o Senhor disse, lá em Ezequiel, que ia colocar um Espírito dele dentro de nós. E nos faria viver toda a lei, da maneira que deve ser vivida. Por isso, querido, eu não posso fechar os meus olhos para uma coisa e estar aberto para outras. É o próximo versículo 23, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias de cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. São fiéis, nós somos muitas vezes fiéis em algumas coisas, querido. Quantas pessoas são fiéis nos seus dízimos e que é necessário ser fiel no dízimo? Quantas dessas pessoas que são fiéis nos dízimos estão com seus relacionamentos truncados dentro de casa? São implacáveis com os de fora. Julgam, condenam, não usam de misericórdia, não usam de justiça,
são débeis na fé. Porque o que adianta eu ser fiel no dízimo se eu sou implacável com os da minha casa? Se eu sou implacável com aqueles que estão à minha volta, os irmãos, as pessoas que estão ao meu lado? De que adianta isso? Isso é religiosidade, querido. Eu devo ser fiel no dízimo, mas eu também devo usar de misericórdia com aquele que está ao meu lado. Ou eu sou melhor do que ele, ou eu sou um cara sem pecado, ou eu sou uma pessoa irrepreensível. Se for, querido, segura aí, nós vamos segurar aqui, a carruagem de fogo já está descendo. Nós vamos ver aqui o sobrenatural de Deus. A carruagem passar e te levar. Então nós precisamos, querido, viver o Evangelho. Nós precisamos viver Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos aprender a deixar de ser crica, a deixar de ser religioso e a gente ter misericórdia, a gente usar de misericórdia. E isso quem que vai fazer, querido? É o Espírito Santo no nosso coração. É a sua comunhão com o Senhor. Olha o que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina. Estes vocês estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior esteja limpo. É exterior do copo, né? Do corpo, do copo. Limpa o interior do copo para que também o exterior fique limpo. Ele está falando da vida de aparência, querido. Uma vida bonitinha dentro da igreja, mas toda capengada lá de fora. Ele está falando sobre essa intemperança, cheio de rapinas, cheio de sagacidade nos negócios. Sabe? Parece uma coisa, mas por dentro é outra. Cara, não adianta. Dessa forma nós não vamos chegar aonde a gente precisa chegar. Dessa forma nós não vamos ser... O avivamento é como a arca. O avivamento é como a arca. Existia uma maneira de carregar a arca, que era a presença de Deus. Existia uma tribo que era responsável para carregar a arca. Existia toda uma forma que pudesse ser carregada essa arca. Uma vez quiseram carregar a arca de maneira diferente na história, foi Davi. Queria trazer a arca para perto, mas havia se perdido as tradições, e ele vai fazer de uma maneira errada, e aí duas pessoas morrem. Uma pessoa morre, toca na arca que estava em cima do carro de boi. Não é por carro de boi que carrega a arca é carregada nos ombros, por isso tem os varal ali, é para carregar no ombro. A presença de Deus, querido, tem uma maneira para ser carregada. E não é da nossa maneira. Muitas vezes nós estamos colocando a presença de Deus em carros para serem carregados. O avivamento é uma presença do Senhor. Nós precisamos ter ombros para carregar isso. E aí, falando de ombros, né, e fazendo um paralelo, né, de hombridade, nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Não dá para a gente dar um jeitinho. Não dá para a gente fazer de outro jeito. Nós precisamos ter ombros para carregar. E carregar, querido, não é fácil. Imagina esse povo carregando. Eles carregavam no deserto. Solo não muito firme.
ribanceira, subindo montanha, descendo montanha. Às vezes o peso machucava, mas é a nossa parte. Cortar na nossa carne, porque o opositor do Espírito é a nossa carne. Você está lembrado? A nossa carne é o opositor, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que porventura não venham fazer o que não desejais. As obras da carne é uma e as obras do Espírito é outra, e elas são opostas entre si. Aonde há contenda, iras, é obra da carne. Aonde há longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, obras do Espírito. E muitas vezes nós estamos nos julgando muito bons. Nós todos, começar por mim, muito bons. Mas estamos operando nas obras da carne. Assumimos um papel diante da sociedade. Mas lá no fundo do oculto do nosso ser, somos rapinas. Somos rapinas. Então nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Nós precisamos lidar com a rapina que está dentro de você, dentro de mim. Nós temos que lidar com a iniquidade que está dentro de nós. Porque nós precisamos estar aptos para carregar a presença de Deus, que é o avivamento. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente apareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia, de iniquidade. E eu quero te dizer, querido, que isso te matará. Vamos lá em Salmo 51. Salmo 51 foi escrito por Davi, querido, no momento que ele tinha acabado de viver uma das maiores hipocrisias da vida dele. Ele havia adulterado com Betseba, mulher de Urias. E ele sabia que ela era casada, porque quando ele viu ela lá do palácio tomando banho, falar para ele: essa é Betseba, mulher de Urias. Davi, essa é Betseba, mulher de Urias. Ou seja, já é casada, já é compromissada. Não é pro teu bico. Manda vir ela. E ele resolveu passar por cima da lei. E aí, ele faz o pecado e manda matar o Urias, colocando ele lá na frente de batalha, e ele é morto pelo inimigo. E aí, ele casa-se com a mulher, e vem o profeta Natã. E o profeta Natã conta uma história para ele, de um homem que tinha uma cabritinha, e ele recebe uma visita. Aliás, tinha várias cabritinhas, e ele vai receber uma visita. Só que ele vai no vizinho e pega a cabrita do vizinho, que só tinha uma, e mata essa cabrita e oferece para os seus visitantes. E aí o que acontece? Davi fica inflamado, justo. Davi internaliza ali uma justiça de Deus. Esse homem deve pagar 4 vezes por aquilo que ele fez. Deve restituir 4 vezes aquilo que ele fez. Totalmente hipócrita na situação. Davi estava na sua fraqueza da carne. E aí o que acontece? Natã fala: esse homem é você, Davi. E aí ele se arrepende. Ele fala: porque você se arrependeu, você não vai morrer. Mas você vai cobrar. A morte de Urias vai ser cobrada dentro da sua casa.
E você vai restituir 4 vezes. E ele sofre o dano em 4 filhos dele. Ele vai sofrer o dano. Mas ele vai escrever isso aqui, ó. Olha o que ele está falando. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua multidão das suas misericórdias. E apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele se arrepende, querido. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, eis que te comprases na verdade do íntimo, do recôndito fazes conhecer a sabedoria. Eis que te comprases na verdade no íntimo. Qual é a verdade do seu íntimo, querido? Que verdade você está vivendo no seu íntimo? O Senhor se compraz nela, é ela que o Senhor vai atentar, não as suas atitudes externas. Não o que você faça aqui socialmente, porque o Senhor vai olhar o motivo do seu coração, do meu coração. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele está falando desses rituais de purificação. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi, ele está olhando para si agora. Ele está reconhecendo as suas mazelas. E ele está se voltando para o Senhor. Eu quero te dizer, querido, a nossa iniquidade, ela só vai ser tratada na presença de Deus. A sua iniquidade, não adianta a gente ficar lutando de frente com ela. O que adianta é a gente santificar ao Senhor. Porque aí ela vai ser dissipada na presença de Deus. O foco é outro. O foco é se chegar a Deus, verdadeiramente. Porque quando nós não chegamos ao Senhor, nós estamos dando lado à carne. Porque é uma guerra, um para com o outro. Então eu preciso me achegar a Deus. Quanto mais eu me achego a Deus, mais longe da iniquidade eu estou. Mas é um achegar a Deus verdadeiro, em espírito, sendo ministrado pelo Senhor. Ali, na presença de Deus, as minhas iniquidades serão apagadas, purificado. Meu coração vai ser renovado na presença do Espírito de Deus. É ali. Agora, se eu não vou para esse lugar, então eu estou à mercê das iniquidades que está dentro de mim. Eu estou à mercê das coisas, porque nós somos o quê? Somos tentados, pelo quê? Por aquilo que a gente não gosta. A nossa batalha, a nossa guerra é por aquilo que nós não gostamos? Não. A nossa guerra é por aquilo que a nossa carne gosta. É ali que é a nossa batalha, é ali. Só que não é lutar direto ali contra a carne. É santificar. Se você é guiado pelo Espírito, jamais satisfareis o desejo da carne. Se você é guiado pelo Espírito, se você está no Espírito de Deus, se você está na presença de Deus, se você está conectado com os céus, mais do que você se conecta com essa terra, no sentido de dar lado para as coisas da carne que você gosta, então você vai vencer a iniquidade na sua vida. E você vai ter uma vida de triunfo. Você vai andar no Espírito. Olha, a regra falava para que não fizesse nenhuma atividade no sábado. E Jesus está curando no sábado.
E aí, eles estão na religiosidade condenando Jesus, porque ele está transgredindo a lei. Mas eles não estão vendo a essência da lei. O Senhor Jesus não estava fazendo um outro trabalho. Ele não estava fazendo um trabalho de carpintaria, que é o que ele sabia fazer. Ele não estava construindo casa no dia de sábado. Ele estava olhando para a alma. Ele estava olhando para a pessoa. Ele estava indo em encontro à necessidade da pessoa. Havia uma mulher encurvada, 18 anos, por um espírito de enfermidade. E Jesus está libertando ela ao sábado. E ela está voltando ao normal no sábado. E os religiosos estão condenando Jesus, porque ele está fazendo essa obra no sábado. Entende, queridos? Muitas vezes nós agimos sem a essência do Espírito. E somos religiosos. E isso nos mata. Por quê? O primeiro versículo que eu li: ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais e nem deixar entrar os que estão entrando. Ou seja, ele está falando, olha, se continuar dessa forma, agindo dessa forma, sob vaidade, sob oportunismo, né, cheio de iniquidade, não vai entrar nos céus. Ele está falando isso para esse povo. Ai de vós, 29, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos? Dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Dura essa palavra para nós. Como nós vamos escapar da condenação do inferno? Sendo religiosos. A religião não vai nos salvar, querido. Mas um espírito ensinável na presença do Senhor, que discerne a essência das coisas, que nos conduz. Isso vai nos conduzir ao céu. A religiosidade vai gerar guerra, querido. E ela vai gerar morte, e ela gera destruição. Ponha isso na sua cabeça. A sua religiosidade está gerando guerra dentro da sua casa. A sua religiosidade está gerando guerra lá no seu serviço. A sua religiosidade está gerando guerra, querido. Se você está vivendo uma vida de guerra dentro de casa, para e pensa. Porque você deve estar vivendo uma religiosidade ali dentro. Porque a religiosidade, ela não vai te gerar paz. Ela vai gerar guerra. Ela vai gerar destruição, perseguição. Olha os escribas e fariseus novamente. Eles estão aonde agora? Eles pegaram uma mulher em flagrante adultério. E eles vêm para confrontar o Senhor Jesus. E aí o que ele acontece? Eles levam ele à presença do Senhor Jesus. A religiosidade está cegando cada um desses homens. A religiosidade está cegando cada um porque eles tinham o intuito de confrontar o Senhor Jesus, mas a religiosidade deles está cegando-os. Eles não estão olhando para si, eles estão olhando para o ato do adultério da mulher. Eles estão olhando para o pecado da mulher e não olharam para o pecado de si. E aí eles vêm na presença do Senhor Jesus, armados com pedras para apedrejar e armados contra o Senhor Jesus para colocar em uma situação difícil. E aí o que acontece? O Senhor Jesus abaixa e escreve no chão. E eles vão insultando o Senhor. O Senhor olha para eles e fala assim: tudo bem, vocês querem cumprir a regra da religiosidade? Tudo bem.
Quem não tem pecado, que atire a primeira. Entende a diferença? Entende a diferença? E aí, convencido pelo Espírito de Deus, convencido pela sua consciência, cada um solta as suas pedras, que estão prontos para lançar, para condenar aquela pessoa. E aí eles vão embora. E o que eu acho mais maravilhoso no Senhor Jesus, que Ele não se porta de uma maneira religiosa com esses homens. É muito lindo o que o Senhor Jesus faz. O Senhor Jesus não levanta os olhos e fala assim: quem não tiver pecado, taque a primeira pedra, e acusa eles com o olhar. Vocês são todos pecadores. O Senhor Jesus não faz isso, porque isso seria uma posição religiosa. O Senhor Jesus, Ele abaixa novamente. E Ele deixa eles com eles mesmos. Deixa cada um com a sua memória. Deixa cada um sendo convencido pelo Espírito de Deus. Deixa cada um ali consigo mesmo. E ali, eles vão sendo convencidos pela sua maneira de viver. Eles vão sendo convencidos. E eles vão deixando e vão embora. E o Senhor Jesus, na sua misericórdia, pergunta para ela: mulher, cadê os seus acusadores? Aonde eles estão? Não te acusaram? Não, Senhor, nenhum. Nem eu. Aquele que podia acusar, aquele que não tinha pecado, aquele que poderia tacar a primeira pedra, ou o único que poderia tacar uma pedra, Ele não fez, querido. Ele não fez, porque Ele te ama. Ele não fez. O Senhor Jesus, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Ele veio para te salvar. Você precisa andar no Espírito, como o Senhor Jesus andava no Espírito, no meio da congregação, porque tantas coisas ardilosas acontecem, e nós precisamos andar no meio da congregação, no Espírito. No Espírito. É no Espírito. A palavra do Senhor vai dizer assim, querido, que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira correta de viver. Este é o Espírito que Ezequiel ele vai falar assim: olha, eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente os meus mandamentos. E aí Timóteo está falando que a Escritura ela é poderosa para fazer todas essas coisas. E aí eu quero te dizer, querido, que é esse Espírito que foi prometido lá em Ezequiel, que instruiu, que inspirou todos aqueles que escreveram os textos que compõem a Bíblia. Esse mesmo Espírito é dele que eu e você precisamos para que nós possamos andar numa vida não religiosa, mas numa vida verdadeira, gerando outras vidas. No meu rio, no meu interior, no seu interior, precisa fluir rios de água viva. Muitas vezes, querido, no nosso interior está fluindo esgoto. Esgoto. E nós precisamos, querido, nos purificar. Amém, queridos? Esse Espírito que foi derramado em Atos, que estava sobre a igreja primitiva, ele está aqui hoje. Ele está sobre nós hoje. Só Ele pode nos resgatar da religiosidade, né, que assola um homem. Só Ele. É no Espírito de Deus. Pastora Marília, quinta-feira, se você não viu a pregação, está lá no YouTube. Veja a pregação de quinta-feira. Está muito alinhada com tudo isso que eu falei. Foi uma surpresa eu ouvir aqui na quinta-feira aquilo que... Uma surpresa de Deus, né? Uma jesuicidência, né?
um direcionar do Senhor mesmo. Porque um ciclo se fechou, querido. Ela estava fechando o mês de abril. E eu estou abrindo aqui o mês de maio. Mas uma complementariedade. Você precisa ouvir a pregação de quinta-feira. Está lá no YouTube. Essa também vai para o YouTube. Amém? Glória a Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Então, queridos, eu queria te dar a oportunidade, se você quiser vir ao altar, fazer a sua oração de arrependimento, que nem Davi fez. Que você possa vir ao altar aqui, querido. Não tenha vergonha, nós somos pecadores, viu? Nós todos somos pecadores. Se você tem agido de uma maneira religiosa, querido, sem paciência, imperiosa, se você tem sido carrasco na sua casa, carrasco na sua família, não entendendo a necessidade dos seus, se arrepende, querido. Se arrepende. Se arrepende. Porque a misericórdia do Senhor está aqui. Ele te trouxe. Essa palavra é para você. Não é para outro. Não é para aquele que... Não é para aquele que... Não é para aquele que não veio no culto. Não é só para aquele que está em casa. É para você também que está em casa, que vai ver essa palavra. Se arrepende aí na tua casa, querido. Se arrepende, faça uma oração, reconheça a iniquidade do seu coração, reconheça que você tem gastado mais tempo fazendo a vontade da sua carne, andando conforme a vontade da sua carne, não andando pelo Espírito. A tua religiosidade não vai fazer nada por ti, ela vai te matar. Não esqueça disso. É preciso que nós sejamos homens e mulheres guiados pelo Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar de todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, mas da essência e não da letra que mata simplesmente, levando em consideração o contexto. Então se arrependa, querido, se arrependa aí na tua casa, faça como Davi, volta lá no Salmo 51 e leia ele novamente, leia ele na sua casa e vai se arrependendo, tira toda a capa que você carrega. É preciso lidar com a sua iniquidade, é preciso se arrepender dela, mas é preciso ir para os pés do Senhor para ficar livre dela. Ande no Espírito e jamais satisfareis o desejo da tua carne. Ali está a sua vitória. A vitória que você não tem conseguido vencer, essa área de guerra na sua vida, que você tem perdido dia após dia, mês após mês, ano após ano. A sua vitória não está em ir contra essa iniquidade, mas em ir para os pés do Senhor. É por tabela que você vai vencer ela. Não é diretamente com ela, mas é por tabela, se santificando a Deus, amando ao Senhor. É ali que está a sua vitória. Porque a santidade do Senhor vai santificar você e Ele vai te purificar. E a bênção do Senhor te alcançará a sua casa, a sua vida, a sua família. E você será um novo homem, uma nova mulher. Que Deus te abençoe, querido. Pai, nós queremos te exaltar, ó Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus. E a tua justiça, ó Pai, é feita neste lugar, ó Deus. Obrigado, porque o nosso coração é confrontado aqui. Ó Deus, e achamos, ó Deus, e demos espaço ao Teu Espírito Santo para o arrependimento. Senhor, lava-nos e purifica-nos, ó Pai. Ó Deus, que possamos andar em novidade de vida, ó Deus. Andar, ó Pai,
Senhor, tira de nós toda vingança, ó Deus. Tira de nós, ó Deus, todo ser implacável com aqueles que estão à nossa volta, ó Pai. Senhor, nós não compreendemos, ó Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo uma religiosidade que é vã, uma religiosidade que gera morte. Ó Pai, mas nós abrimos mão dessa religiosidade, dessa maneira vã de viver, ó Pai. E nós, a partir de hoje, ó Pai, nós tomamos um propósito, ó Pai. Ó Deus, de buscar a Tua presença. Porque é na Tua presença, Senhor, que as nossas forças serão renovadas. É na Tua presença que nós vamos vencer, ó Deus, a batalha da nossa carne. É na Tua presença, é santificando, é buscando ao Senhor, é envolvendo com a Tua palavra. Ó Deus, é amando o próximo, amando o Senhor acima de todas as coisas e amando o próximo, ó Pai, como a mim mesmo. Esse é o mandamento, ó Pai. Ó Deus, tira de nós toda a contenda, todo julgamento. Tira do nosso coração, Senhor. Ó Pai, e nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. O Senhor é bom para todos nós, amém? Glória, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Glória ao Senhor Jesus. A pastora Dalva manda um abraço a todos. Ela está bem, viu? Ela recebeu uma serenata ontem. Alguns irmãos, depois do momento lá de clamor, que foi colocado nas redes sociais, né, perguntaram se podia fazer uma serenata para ela, que eles se manteriam distantes. E teve um grupo ali de umas 15, 20 pessoas que esteve ali fazendo uma serenata para ela. Obrigado pelo carinho, viu? Que o Senhor possa renovar a força dos irmãos. Mas ela está bem. Como ela é grupo de risco, ela não estará vindo nos cultos por enquanto, por ser fator de risco, né? Então ela está ali. Mas ela tem conversado com os pastores, ela tem orientado, ela tem nos dado suporte de sempre. Amém, queridos? Glória a Jesus. À tarde, né, às 6 horas, estaremos aqui novamente, trazendo essa palavra para aqueles que não puderam estar aqui de manhã. Nós estaremos aqui novamente, pregando essa palavra aqui do Senhor, da parte de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Tem uma palavra de gratidão a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo Teu amor, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia nos assiste. O Senhor não nos deixa enganado, ó Pai. Obrigado pelo Teu grande amor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração, ó Deus. Ó Pai, que a Tua graça, a Tua comunhão, a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, seja sobre nós, ó Deus. Esteja conosco nessa semana e dirija os nossos passos, ó Pai. Senhor, que nós possamos mudar a nossa maneira de ver o nosso irmão, o nosso familiar que está dentro da nossa casa, as pessoas que estão à nossa volta, a nossa maneira de relacionar contigo, ó Pai. Senhor, que nós possamos voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus, que a graça, a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Não cumprimente o irmão com a paz do Senhor, só de longe, tá? Só um tchauzinho, viu? Cumprimente ele de um tchauzinho, mas não dá a mão não, viu? Que o Senhor abençoe. Amém?